Sabe aquela sensação de estar sempre correndo com mil coisas na cabeça, mas assim, sem sentir que tá saindo do lugar? Parece familiar para muita gente, né? Uhum. Então, a gente recebeu um material bem interessante, uns artigos, umas notas, falando sobre essa sobrecarga e levanta uma questão. Será que isso não pode ser TDAH em adultos? Algo que, olha, muita gente nem desconfia que tem. Exato. A gente pensa muito em TDAH para criança, né? Mas o que esses textos que a gente analisou sugerem é que, para adulto, a história pode ser bem diferente. É bem diferente mesmo. Nossa análise hoje, então, é para entender melhor essa conexão que os materiais apontam, essa ligação forte entre TDAH e ansiedade em adultos. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos sim. E essa conexão, ela é mais forte do que a maioria imagina, viu? Sério? Sim. Um dos artigos que a gente viu trazia um dado bem direto. Adultos com TDAH têm 50% mais chance de desenvolver também um transtorno de ansiedade. Nossa, 50%? É muita coisa. É bastante. O que as fontes descrevem é quase como um ciclo que se alimenta, sabe? Os desafios do TDAH podem acabar gerando ansiedade. Entendo. E aí a ansiedade, por outro lado, piora as dificuldades do próprio TDAH. Fica essa bola de neve. E isso deve aparecer no dia a dia de formas bem concretas, né? Tipo, tá numa reunião super importante e a cabeça voa. Ou aquela dificuldade enorme para começar uma tarefa, ou para terminar. Exatamente, isso mesmo. Os materiais que a gente leu destacam uns sinais que se repetem. A dificuldade de concentração, claro, isso é o mais óbvio, talvez, mas também padrões de procrastinação bem específicos, sabe? Como assim específicos? Tem conversas que nem começam porque são imediatas alguma distração ou inatividade. Enquanto outras, o procrastinador ele começa, mas quase nunca finaliza. Mas o mais louco que achei é fazer o contrário de tudo para estar bem organizado e aí resolver o problema. Tipo, adiar sem fim para começar um projeto grande. Impulsividade para tomar decisão, às vezes sem pensar muito. E aquela desorganização que parece que suga a energia da pessoa. Sim, a desorganização é um ponto forte. E a culpa, né? A culpa por sentir que não tá dando conta. Isso apareceu bastante nas notas também. É um peso. É um peso grande. E a interação entre TDAH e ansiedade é a chave para entender isso. É aí que fica bem interessante, como você disse. Como assim? Pensa só, a dificuldade em focar ou em organizar o dia, que é típica do TDAH, segundo os artigos, leva a quê? Prazo perdido, erro bobo, frustração. Ah, claro. E isso, naturalmente, vai alimentando a ansiedade. A pessoa fica tensa, preocupada. Só que aí a própria ansiedade dificulta relaxar, pensar com clareza. E aí fica ainda mais difícil lidar com o TDAH. Exatamente. Torna mais árduo ainda lidar com os sintomas do TDAH. Uma das fontes até descreveu isso como um tipo de curto-circuito, sabe? Na função executiva. A pessoa quer fazer, mas a preocupação trava. Ou ela não consegue nem pensar nos passos para começar. Entendi. Faz sentido. E essa dinâmica toda é o que contribui direto para aquela sensação de estar sempre sobrecarregado, de nunca ter fim. Tá, e como quebrar esse ciclo? O que os materiais sugeriram de prático? Eu achei bem legal um ponto sobre autoconhecimento ativo. Uhum. Não só saber que tem os sintomas, mas observar mesmo. No dia a dia, quando eles aparecem, como eles se manifestam. Talvez até anotar, sabe? Situações que disparam a ansiedade por causa do TDAH. Isso é fundamental. Perceber os gatilhos. E outra coisa que vários textos falaram, dividir as tarefas grandes em pedaços menores. Mas um artigo trouxe uma coisinha a mais. O quê? Não só dividir, mas tipo comemorar cada pedacinho que você termina, para ir meio que reprogramando a sensação de recompensa, que parece ser diferente no cérebro com TDAH. Pequenos passos, grandes resultados, né? Perfeito. E isso casa direitinho com outras dicas práticas que apareceram, como cuidar do ambiente. Ah, o espaço de trabalho. É, um lugar minimamente organizado, sem um monte de distração na sua cara. Isso pode aliviar a carga mental externa. O raciocínio ali é que um ambiente caótico acaba espelhando e até piorando a bagunça interna, entende? Faz sentido. Menos caos fora, talvez menos caos dentro. Exato. E junto com isso, as técnicas de relaxamento. Respiração funda, meditação mindfulness, mesmo que seja por poucos minutos.
Isso apareceu bastante. Para dar uma acalmada no sistema nervoso, né? O ponto central que esses materiais reforçam é que essas táticas não são só para aliviar na hora. Ah, não. Não, são ferramentas para você ativamente quebrar o ciclo, para a pessoa sentir que tem um pouco mais de controle sobre o próprio estado mental, sabe? Retomar as rédeas. E o resultado que eles descrevem, especialmente nos relatos pessoais que vieram junto com os artigos, é uma sensação de alívio mesmo, quase como se libertar de um peso. Uhum. A possibilidade de chegar no fim do dia e sentir que conseguiu avançar, sem aquele esgotamento total, sem aquela nuvem de ansiedade pairando o tempo todo. Que ótimo. Então, acho que a mensagem que fica forte desses materiais é essa: reconhecer os sinais do TDAH adulto, entender essa ligação forte com a ansiedade e começar a testar essas pequenas mudanças, esses ajustes de perspectiva. Isso pode, sim, fazer uma diferença enorme. Pequenos hábitos geram grandes transformações na qualidade de vida. Precisamente. Acho que a essência do que a gente explorou hoje, olhando para esse material todo, é justamente essa importância de jogar luz sobre o TDAH em adultos e essa relação com a ansiedade. Sim. Entender que não é preguiça, não é falta de vontade, sabe? É uma condição neurobiológica, tem desafios específicos, mas, e isso é o mais importante, existem estratégias concretas, coisas que funcionam, que ajudam a lidar com essa interação. É um caminho, então. É um caminho. É um lembrete de que buscar informação, experimentar abordagens, isso pode abrir portas para um bem-estar maior e que a pessoa não está sozinha nessa jornada, né? Muita gente passa por isso. Verdade. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão final, inspirada por essa nossa análise. Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual seria um microajuste, uma estratégia bem pequenininha mesmo, que talvez desse para considerar, ou quem sabe até experimentar hoje mesmo, para começar a aliviar um pouquinho essa tensão entre o foco e a ansiedade? Fica aí. Para pensar.